Fala pessoal, beleza? Vim aqui gravar um vídeo rápido para vocês. Eu estava comentando hoje, fazendo uma análise de alguns documentos aqui de alguns clientes, e aí eu me deparei com uma seguinte situação. O cliente ele tem alguns gastos acima da sua renda, né? Então ele está gastando mais do que ele ganha, e aí ele me perguntou, pô Arthur, eu preciso cortar alguns gastos, eu preciso fazer alguma economia. Me ajuda a identificar quais são o que eu tenho que economizar. E aí, pensando no que ele disse, né, é comum, eu vejo vários educadores financeiros, eu vejo algumas pessoas aí, até mesmo no YouTube, comentando que você tem que fazer a redução dos gastos, você tem que cortar o cafezinho, você tem que cortar aquela saída e coisa e tal, para você poder realmente economizar e investir melhor o seu dinheiro. Só que um ponto que me chama muita atenção é que muitas vezes a gente fica tão focado achando que a nossa riqueza, que o ponto da nossa virada, o que vai fazer realmente a gente ganhar dinheiro, a gente mudar de vida, sair das dívidas, sair de uma vida medíocre, uma vida mediana, para a gente ir realmente para outro patamar, está no quanto a gente economizar, está no fato de a gente cortar alguns gastos. Não que isso não seja necessário, realmente sim, é necessário, principalmente quando a gente não tem um, um gasto consciente, quando a gente não tem uma estrutura de gasto, de consumo consciente. A gente tem um outro vídeo gravado onde eu explico bem profundamente a questão da gente traçar os nossos objetivos e colocar os nossos sonhos todos no papel. Porque quando a gente tem tudo isso traçado, definido, à medida que a gente vai conseguindo ganhar o dinheiro, a gente vai começando a guardar o dinheiro, investir e aplicar, a gente tem um destino exato para aquilo, a gente sabe exatamente para onde a gente vai chegar. Pelo motivo pelo qual a gente está economizando, o motivo pelo qual a gente está guardando aquela renda. E aí quando a pessoa quer reduzir os gastos, ela quer cortar, baixar o padrão de vida dela, tirando alguns gastos, ela às vezes, se ela não tiver bem definido qual é o sonho dela, não faz sentido algum ela cortar os gastos. Não faz sentido. É o que aconteceu com esse cliente. Eu falei para ele, meu, não faz sentido se você não tiver todos os seus sonhos traçados, seus objetivos traçados, curto, médio e longo prazo, não faz sentido você ficar tentando fazer cortes esporádicos de alguns itens, que aí você vai cortar um item aqui, um item ali, um aqui, outro lá, e às vezes você vai economizar 100, 200, 300 reais talvez aí no seu nível de vida, dependendo dos gastos de cada um, é claro. Né? Tem gente que talvez vai cortar, que gasta muito, talvez guardar 2, 3, 4 mil reais, depende do volume de rendimento mensal. Mas o meu ponto de vista principal, que é o que eu quero causar reflexão, é que e se a gente pensasse com a cabeça empreendedora, onde ao invés de eu ficar encontrando meios de reduzir o meu padrão de vida, encontrando meios de reduzir os gastos, de cortar alguns gastos desnecessários no meu dia a dia, no meu movimento mensal, no meu fluxo de caixa mensal, e se eu criar várias fontes de renda e começar a pensar o que é que eu posso fazer para gerar mais dinheiro. Eu sempre comento sobre isso. Tenha várias fontes de renda, não dependa apenas de uma fonte de renda. Invista em vários ativos que possam te trazer um determinado rendimento. E então, talvez se você concentrar mais energia, não em tentar cortar o gasto, mas sim em encontrar uma forma de que você crie uma renda passiva para que você consiga sustentar aquele gasto. Vamos colocar um exemplo. Você tem uma economia, uma academia aí no seu bairro que custa R$ 70. Mas você não gosta muito dessa academia de R$ 70. E aí você prefere ir para um outro local, uma academia que talvez custe R$ 120. E aí, como você vai ter deslocamento para ir e voltar, um pouco mais de tempo, tudo, vamos colocar que essa academia de R$ 120, no final do mês, ela acabe custando para você R$ 180. Então você tinha uma academia de R$ 70, você prefere ir numa academia de R$ 180. Então você está tendo um gasto a mais de R$ 110, certo? Então o primeiro ponto, quando você tem esse gasto de R$ 110 e você, que é teoricamente um supérfluo, que é uma academia que você faz, e você poderia fazer uma academia mais barata. E então o primeiro reflexo do corte de gasto seria esse, você deixar de ir naquela academia de 180 e você ir para uma academia de 70. E aí, a minha consideração para esse ponto é que você pense em uma estratégia que você consiga ganhar mais R$ 110 para pagar essa academia que você vai. De preferência, algo relacionado a esse nicho pelo qual você está utilizando. Então, vou dar um exemplo aí.
talvez você possa fazer algum tipo de parceria com alguma empresa de suplementos para academia, suplementos alimentares, suplementos vitamínicos. Talvez você possa revender esses produtos dentro da academia, talvez você possa indicar clientes para essa loja em troca de uma determinada comissão, ou talvez você possa se cadastrar em uma nova empresa de suplementos e você revender, representar essa marca, ou talvez você tenha um bom Instagram, um bom Facebook, uma boa YouTube e você consiga fazer propaganda desse produto em troca de vender o royalty, né, ou fazer a imagem. Você poderia talvez realmente fazer uma venda online desses produtos, representar uma marca e revender esses produtos na internet ou uma outra marca. Mas você fazer de alguma forma um trabalho em que você está usando a cabeça que faça com que essa sua atividade de ir até a academia, nessa outra academia que você prefere, possa gerar uma nova fonte de renda para custear o custo dela. Ou seja, ela vai acabar saindo de graça. Você vai criar uma fonte de renda que vai pagar essa academia para você. E aí você vai poder fazer a academia de graça. Agora imagina se você colocar isso na cabeça e você tentar fazer isso para todas as outras coisas que você consome. Praticamente várias outras coisas que a gente utiliza no dia a dia, a gente consegue fazer alguma ação nesse sentido. O importante é você ter essa cabeça que talvez vale mais você ter ideias que você possa alicerçar para gerar dinheiro do que você realmente ficar se desdobrando para economizar ou para guardar um determinado volume de dinheiro. Talvez não precisa ser relacionado com academia, mas talvez você exerça algum outro tipo de atividade, você sabe formatar um computador, você sabe fazer algum outro tipo de trabalho, dentro da sua profissão mesmo, talvez você possa encontrar um meio de você alavancar sua carreira para você ganhar mais e aí sim você continuar frequentando aquela academia que você gosta. Ou qualquer outro item que você tem na sua vida, talvez aquele cafezinho da manhã que você tem naquela padaria, talvez aquele almoço de sábado que você gosta de fazer com a sua família naquele lugar. Mas encontre um meio de gerar uma renda para que você continue executando aquela função sem necessitar ter que reduzir aquele gasto. Concentre sua energia dessa forma que eu acho que vale mais a pena do que a gente ficar pensando em cortar gastos. Foi isso que eu falei para esse meu amigo. E ele construir várias fontes de renda. Então, além da profissão dele, ele criar uma renda extra, ele criar outras atividades que ele consiga também gerar outros recursos. E aí, assim, quando ele perceber, ele está cada vez mais se alavancando, de uma forma que aquela atividade começa a gerar mais renda do que paga a academia e ainda sobra dinheiro para ele. Talvez ele possa colocar uma outra pessoa para trabalhar para ele, revendendo aqueles produtos, talvez, e aí o lucro disso paga a academia dele, sobra dinheiro para ele e ainda gera emprego para um outro amigo dele que possa estar fazendo o trabalho, desenvolvendo aquela representação de uma marca. Coisas nesse sentido, mas sempre pense fora da caixa, pense em objetivos que possam te trazer novas fontes de renda e não ficar apenas cortando o cafezinho, cortando aqueles gastos que talvez façam bem para você. Existem gastos realmente que são desnecessários, que realmente não fazem bem na nossa rotina, mas existem vários gastos que às vezes é algo que você gosta, é algo que te faz bem. Então, talvez não seja necessário a gente cortar. Certo, pessoal? Não deixe de acessar sempre aqui embaixo nos comentários. Eu sempre deixo alguns links de indicações de alguns cursos, alguns materiais. Não deixe de acessar para você poder conferir as novidades. Se você tiver algum amigo que vai gostar desse vídeo, indica para ele e ajuda o nosso canal.